Olá, minhas amigas e meus amigos espíritas, tudo bem? Nós estamos estudando o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que têm puro o coração. E essa semana nós vamos estudar do capítulo 8 os itens de 5 a 7, 5, 6 e 7. E eles se referem a um item que é pecado por pensamentos, adultério. Vejamos o seguinte, em outros planos, né, quando a gente não está aqui na Terra, a gente está em outros planos, que a gente chama de planos espirituais, né, mas em outras esferas da evolução de todos nós, os espíritos, eles formam grupos, formam famílias. E essas famílias, diferente do que a gente olha quando observa apenas a materialidade, que são famílias aqui na Terra, né? Normalmente, né? Que estão juntas por uma relação de sangue, ou seja, de parentesco, de pai, mãe com filhos, avós, bisavós, tataravós, né? E obviamente, né, a gente não vai deixar de lado as outras configurações familiares. Porque percebam o seguinte, nesses planos espirituais, os grupos ou famílias que se formam são unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações, ou seja, por vibração. E percebam o seguinte, né? Quando a gente olha outras configurações de família aqui no nosso plano, que não é simplesmente as famílias de casais heterossexuais com filhos, mas de casais homoafetivos, de outras configurações, quantas famílias não são o avô, a avó e o neto, né? Ou então a mãe com as crianças, ou uma tia, um tio que cuida dos sobrinhos. Cada vez mais se aproxima do que a gente tem por família no plano espiritual, que é quando as famílias elas são unidas pelo coração e não só pelos laços consanguíneos. E aí, quando lá nos outros planos se formam esses grupos, essas famílias, felizes, né, por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A reencarnação, quando algum espírito daquele plano reencarna, né, apenas o separa momentaneamente. Porque ao regressarem à erraticidade, ou seja, depois de viver a experiência aqui na carne e voltar para o plano espiritual, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem, né? Muitas vezes até esses espíritos seguem juntos na mesma encarnação, né? Como acontece muitas vezes da gente reencarnar com aquelas pessoas que a gente precisa de algum resgate, que pode ser como pai, como mãe, como irmãos, como marido, como esposa, né? Como amigo, mas alguém que vai contribuir de alguma forma para a nossa evolução aqui nessa terra, reencarnando na mesma família, no mesmo círculo, né? E aí, independente, esses espíritos que escolhemos por afeição, por amor, para ser a nossa família, o nosso grupo mais restrito, né? Espiritualmente falando, não importa se eu tô aqui reencarnado e tem vários outros que não e que são dessa minha família espiritual, nós estamos sempre ligados pelo pensamento. Estamos ligados pelo sentimento, pelo amor. Logo, como o tema diz, né, pecado por pensamentos, adultério, logo a traição, seja ela qualquer que seja, porque quando a gente pensa em traição, a gente sempre vai para as traições conjugais, né? Traição entre marido e esposa, né? Entre namorado e namorada, mas pensem em qualquer aspecto de traição, né? Não é contra o nosso companheiro ou a nossa companheira de jornada,
é mais sim contra nós mesmos. Todas as vezes que violo algo que eu combinei, antes mesmo até de reencarnar, é contra mim que eu estou trabalhando e não contra o outro. Traição, seja ela conjugal, seja ela por pensamento, seja ela numa relação social, numa relação de trabalho, né, numa relação de amizade, qualquer tipo de traição é muito mais sobre quem trai do que sobre quem é traído. Né? É importante que a gente entenda que a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem puro coração, nem no mal sequer pensa. E por que eu estou falando tudo isso? Para relacionar com traição, que é o item que a gente está estudando essa semana. Porque todas as nossas ações são fruto do nosso pensamento. Primeiro a gente elabora e depois a gente faz. Sempre antes da gente executar qualquer coisa, a gente primeiro imagina o que vai fazer. A gente planeja, né? Como a gente vai fazer, de que forma. E principalmente a gente planeja as intenções. Então, vejam como é grave. Porque quando a gente está pensando, está elaborando um plano, antes de colocar em ação mesmo, quando está só no pensamento, a gente vibra. A gente libera fluidos, né? É a nossa vibração. E é com a manipulação desses fluidos que os espíritos desencarnados e outros encarnados também, podem acessar a nossa vibração. O que eu quero dizer é que a gente tem aquele ditado popular, né? Me diga com quem andas, que eu te digo quem és. E no espiritismo, ele é totalmente contrário. Porque ele fala assim, eu sempre digo que ele fala assim, me diga quem és, que eu te digo com quem andas. Nós somos o que nós vibramos. Nós atraímos pessoas desencarnadas, espíritos desencarnados e espíritos encarnados de acordo com a nossa vibração. A gente ouve tanto falar do orai e vigiai, né? Mas é muito mais vigiai do que orai. Ora algumas vezes por dia, quando acorda, antes de dormir, faz um pensamento legal. Agora, vigiar tem que ser o tempo todo, porque a nossa mente, ela vai. E se a gente deixar, ela vai para lugares que nem sempre são os melhores ou mais adequados para a nossa evolução. Outro ponto fundamental que a gente vai estudar essa semana e que a gente não pode deixar passar batido, é o nosso livre-arbítrio. É a nossa capacidade de decidir por nós mesmos. Deus, na sua justiça, nos criou todos livres para amar, construir, educar, entender e servir, dando oportunidades diversas, com as ferramentas que Ele nos deu, principalmente a nossa inteligência, a nossa energia corpórea, recursos materiais, né? Colocando em nossos corações a centelha da fé divina, mas nos dando a liberdade de fazer boas ou más escolhas. Percebam, estamos todos aqui para evoluir. E eu sempre falo que a gente não reconhece um espírita pela sua santidade ou pela sua perfeição, mas sim a gente reconhece um espírita pela sua predisposição e pelo seu esforço diário em dominar as suas más inclinações. A gente vai continuar errando, a gente vai continuar cometendo os mesmos erros que a gente já falou ontem que não cometeria mais. E não tem problema. A questão é como a gente lida com eles. É aprendendo com os erros e não
carregando como um fardo. Mas a gente tem que cada vez mais errar menos a mesma coisa. Procurar errar menos a mesma coisa, ou seja, refletir sobre os nossos erros. Entenda, não vai ser numa encarnação só, né? Mas a gente vai continuar errando e errando as mesmas coisas. Mas importante para agora é que a gente reflita sobre esses erros para que a gente vá diminuindo a intensidade deles. Então, são esses e tantos outros assuntos relacionados ao capítulo 8, itens de 5 a 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, pecados por pensamento, adultério, que a gente vai aprofundar as reflexões na nossa live do Evangelho no Lar, que acontece quarta-feira às 20 horas, como todas as quartas-feiras do ano. Então eu espero vocês lá. Leiam esse trechinho do Evangelho, o capítulo 8, itens de 5 a 7, e quarta-feira a gente aprofunda as reflexões. Fiquem todos com Deus e até lá.